3 gotas. Apenas 3 gotas de um óleo que deveria ter sido esquecido para sempre. E no momento em que toquei aquela maçaneta, tudo mudou. Você já sentiu que existe uma porta invisível entre você e tudo o que deseja? Que por mais que tente, por mais que se esforce, algo sempre bloqueia seu caminho? Eu também senti isso, durante anos, até que encontrei o diário de Kathryn Kuhlman. Mas quem era Kathryn Kuhlman? E por que seus escritos estavam escondidos em uma arca antiga que ninguém deveria ter aberto? O que você vai descobrir nos próximos minutos não está em nenhum livro, não está em nenhuma loja esotérica. E há um motivo para isso. Porque algumas chaves nunca deveriam ser encontradas. Deixe-me te contar como tudo começou. Era uma terça-feira comum quando recebi uma ligação. Uma voz trêmula do outro lado da linha. Uma senhora de 80 e poucos anos que havia herdado uma casa colonial. Ela queria se livrar de alguns móveis antes da venda. Tem uma arca no sótão, ela disse. Não consigo abrir. Talvez você se interesse. Eu trabalho com antiguidades há 15 anos. Já vi de tudo. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. A arca estava coberta por uma camada de poeira que parecia ter décadas. Madeira escura, ferragens antigas, 3 fechaduras. Mas o estranho era que 2 delas estavam abertas. Apenas uma permanecia trancada. E havia algo gravado na tampa. 3 palavras em latim. Porta semper aperta. A porta sempre aberta. Minha primeira reação foi lógica. Chamar um chaveiro. Mas quando toquei na fechadura, ela simplesmente se abriu. Como se estivesse esperando por mim. Dentro da arca, embrulhado em tecido de linho amarelado pelo tempo, estava um diário. Páginas manuscritas em tinta que ainda mantinha sua cor original, mesmo depois de tanto tempo. E na primeira página, uma assinatura. Kathryn Whitmore, 1847. Você sabe aquele momento em que sente que está prestes a descobrir algo que não deveria? Era exatamente isso que eu estava sentindo. As primeiras páginas falavam sobre uma vida comum. Uma mulher casada, 2 filhos, vida tranquila no campo. Mas conforme eu virava as páginas, a história começava a mudar. Kathryn Kuhlman escrevia sobre portas que se recusavam a abrir, sobre oportunidades que sempre escapavam, sobre uma sensação constante de estar presa em sua própria vida. E então, a reviravolta. Na página 47, Kathryn Kuhlman escreveu algo que fez meu coração acelerar. Hoje encontrei a receita. A mulher disse que foi passada de mãe para filha durante gerações. Um óleo sagrado que abre qualquer porta fechada. Não apenas as portas físicas, mas todas as portas. Você está pensando que isso é apenas mais uma receita antiga, não é? Eu pensei o mesmo. Até ler o que aconteceu na vida de Kathryn Kuhlman depois que ela preparou esse óleo. 3 dias após a primeira aplicação, o marido dela recebeu uma proposta de trabalho que mudaria a vida da família. 1 semana depois, um parente distante que eles nem sabiam que existia deixou uma herança significativa. Em 1 mês, todos os problemas que ela havia mencionado no diário simplesmente desapareceram. Mas o mais impressionante não eram os resultados. Era a forma como ela descrevia o processo de preparação do óleo. Cada ingrediente tinha um propósito específico. Cada palavra da consagração carregava um significado profundo. E cada local onde o óleo deveria ser aplicado correspondia a uma área específica da vida. Era como se Kathryn Kuhlman tivesse descoberto um código. Um código que conectava o mundo físico com forças que não conseguimos ver. Claro que você está se perguntando: será que isso realmente funciona? Eu me fiz a mesma pergunta e decidi testar. Primeiro, precisei reunir os ingredientes. Kathryn Kuhlman era muito específica sobre cada um deles. Não qualquer óleo serviria. Não qualquer erva funcionaria. Tinha que ser exatamente como ela descreveu. Óleo de oliva virgem, prensado a frio. Mas não qualquer óleo de oliva. Tinha que ser de oliveiras com pelo menos 50 anos. O óleo jovem, segundo Kathryn Kuhlman,
não carrega a sabedoria necessária. 3 gotas de óleo essencial de alfazema, mas apenas alfazema colhida durante a lua nova. Kathryn Kuhlman explicava que a energia lunar crescente potencializa a capacidade de expansão do óleo. Uma pitada de sal marinho grosso, não sal refinado. Sal que ainda carrega a energia do oceano, a força primordial da transformação. E o ingrediente mais incomum, uma gota de mel puro de abelhas nativas. Kathryn Kuhlman chamava isso de mel da pureza, a doçura genuína que atrai bênçãos verdadeiras. Mas reunir os ingredientes era apenas o começo. A preparação era um ritual em si mesmo. Kathryn Kuhlman descrevia que o óleo deveria ser preparado durante a transição entre a tarde e a noite. O momento exato em que o dia entrega sua energia para a noite. É quando as portas do invisível se entreabrem. Ela escreveu. O processo começava com a purificação do recipiente. Um frasco de vidro escuro, lavado com água de fonte e seco com um pano branco novo. Kathryn Kuhlman era obsessiva com os detalhes. Primeiro, o óleo de oliva era derramado no frasco, enquanto ela sussurrava palavras específicas. Não eram apenas palavras aleatórias. Eram frases que ela havia aprendido da mulher que lhe ensinou a receita. Que este óleo carregue a força dos antigos olivais. Que cada gota contenha a sabedoria das raízes profundas. Que sua essência abra caminhos onde outros veem apenas paredes. Em seguida, a alfazema. 3 gotas contadas com precisão, cada uma acompanhada de uma intenção. Primeira gota para a clareza mental. Segunda gota para a paz interior. Terceira gota para a coragem de atravessar. O sal marinho era polvilhado enquanto ela visualizava oceanos infinitos. Sal da terra, sal da vida. Dissolva toda a resistência que impede meu crescimento. E por último, a gota de mel. O momento mais delicado. Kathryn Kuhlman escrevia que essa gota deveria ser adicionada enquanto se pensava na pessoa mais amada. O amor genuíno é a chave que abre todas as fechaduras. Ela anotou. Mas após misturar todos os ingredientes, havia ainda uma etapa crucial: a consagração. Kathryn Kuhlman segurava o frasco entre as mãos em concha e recitava palavras que ela chamava de a oração das portas abertas. Palavras que haviam sido transmitidas oralmente por gerações e que ela decidiu registrar no diário. Você quer saber quais eram essas palavras? Claro que quer. Mas antes que eu as revele, preciso te contar o que aconteceu quando eu preparei meu primeiro frasco. Segui cada instrução de Kathryn Kuhlman ao pé da letra. Consegui todos os ingredientes específicos. Esperei a hora exata. Preparei o óleo com a mesma reverência que ela descrevia. E na manhã seguinte algo extraordinário aconteceu. Eu havia estado tentando vender uma peça antiga há meses. Uma mesa de jantar do século XIX que estava ocupando espaço no meu depósito. Nenhum comprador demonstrava interesse real. Antes de sair de casa naquela manhã, apliquei 3 gotas do óleo consagrado na maçaneta da porta da frente, exatamente como Kathryn Kuhlman instruía no diário. 3 gotas na maçaneta, uma oração silenciosa e a visualização de portas se abrindo. Antes das 9 da manhã, recebi 3 ligações. 3 pessoas diferentes interessadas na mesa. A primeira ofereceu o preço que eu estava pedindo. A segunda ofereceu 20% a mais. A terceira ofereceu o dobro. Desde que eu guardasse a peça para ela até o final da semana. Coincidência? Eu também pensei isso. Até a segunda aplicação, Kathryn Kuhlman escrevia sobre diferentes tipos de portas que o óleo podia abrir. Portas físicas eram apenas o começo. Havia portas emocionais, portas profissionais, portas espirituais. Cada tipo de porta exigia uma aplicação específica. Para questões financeiras, o óleo deveria ser aplicado na gaveta onde se guarda dinheiro ou documentos importantes. Para relacionamentos, na moldura de uma foto especial. Para a carreira, no objeto que representa seu trabalho. Decidi testar a aplicação profissional
Havia semanas que eu tentava entrar em contato com um colecionador particular. Alguém que possuía peças raríssimas e que nunca respondia a e-mails ou ligações. Sua coleção era lendária no meio, mas ele era conhecido por ser extremamente reservado. Apliquei o óleo consagrado no meu cartão de visitas. Apenas uma gota no canto superior direito. E naquela mesma tarde, deixei o cartão na porta do escritório dele. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era ele. Não apenas respondeu ao meu contato, como me convidou para conhecer sua coleção particular. Disse que algo havia mudado sua percepção sobre aceitar visitantes. Naquele momento, comecei a entender que Kathryn Kuhlman havia descoberto algo muito além de uma simples receita. Ela havia encontrado uma forma de trabalhar com energias que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Energias que permeiam nossa realidade física, mas que normalmente passam despercebidas. O óleo não era mágico no sentido fantástico da palavra. Era uma ferramenta, uma forma de concentrar intenção e direcionar energia de maneira precisa. Como um condutor que canaliza a eletricidade para onde ela precisa ir. Mas havia algo mais. Algo que Kathryn Kuhlman descobriu apenas após meses usando o óleo. Na página 83 do diário, ela escreveu sobre a lei das portas correspondentes. Uma descoberta que mudou completamente a forma como ela entendia o funcionamento do óleo. Descobri hoje que cada porta que se abre com o óleo consagrado corresponde ao fechamento de uma porta que já não me serve. Ela anotou. É como se o universo mantivesse um equilíbrio. Para que algo novo entre, algo antigo precisa sair. Kathryn Kuhlman começou a perceber padrões. Quando uma oportunidade financeira se abria, um gasto desnecessário desaparecia de sua vida. Quando um relacionamento tóxico se encerrava, uma amizade verdadeira surgia. Quando uma porta se fechava definitivamente, 3 outras se abriam. Era como se o óleo não apenas abrisse portas. Ele organizava a vida inteira da pessoa, de acordo com um propósito maior. E foi quando eu entendi que havia encontrado algo muito mais poderoso do que uma simples receita antiga. Você já parou para pensar quantas portas fechadas existem em sua vida neste exato momento? Portas que você nem percebe que estão trancadas porque se acostumou a viver sem atravessá-las? A porta da abundância financeira que parece sempre ter uma fechadura invisível. A porta dos relacionamentos profundos que nunca se abre completamente. A porta da criatividade que você sabe que existe, mas que parece selada há anos. Kathryn Kuhlman escrevia sobre isso com uma clareza impressionante. As portas não se fecham porque o destino assim quis, ela anotou. Elas se fecham porque perdemos a chave. E a chave sempre foi nossa capacidade de acreditar que merecemos atravessá-las. O óleo consagrado não era apenas uma substância física. Era uma forma de recuperar essa chave perdida. Uma maneira de lembrar ao universo que você está pronto para receber aquilo que sempre foi seu por direito. Mas Kathryn Kuhlman também alertava sobre responsabilidades. Quem abre portas com o óleo consagrado assume a responsabilidade de atravessá-las. Ela escreveu na página 96. Não há volta. Uma vez que a porta se abre, fingir que ela não existe é desperdiçar um presente sagrado. Era um aviso sério. O óleo não era para curiosos ou céticos. Era para pessoas verdadeiramente prontas para mudanças reais em suas vidas. E mudanças reais, como Kathryn Kuhlman descobriu, nem sempre são confortáveis no início. Ela descreveu períodos de adaptação após grandes aberturas. Dias em que sentia como se estivesse aprendendo a viver em uma realidade completamente nova. Como uma pessoa que passa anos em um quarto pequeno e de repente se vê em um palácio imenso. A abundância assusta quem se acostumou à escassez, ela escreveu. A liberdade confunde quem viveu muito tempo na prisão. O óleo consagrado não apenas abre portas. Ele nos força a crescer até nos tornarmos dignos daquilo que está do outro lado. Foi quando comecei a entender por que o diário estava escondido. Por que Kathryn Kuhlman
não havia compartilhado publicamente sua descoberta. Algumas informações são poderosas demais para serem divulgadas sem critério. Elas precisam chegar apenas às pessoas certas, no momento certo, quando estão verdadeiramente preparadas. E você que está ouvindo isso agora, talvez seja uma dessas pessoas. Mas antes de revelar a oração completa e os métodos específicos de aplicação, preciso te contar sobre a última entrada do diário. A entrada que mudou tudo o que eu pensava sobre esse óleo. Era dezembro de 1849. Kathryn Kuhlman estava prestes a completar 2 anos usando o óleo consagrado. Sua vida havia se transformado completamente. A família havia prosperado. Os filhos estavam saudáveis e felizes. O marido havia se tornado um homem respeitado na comunidade. Tudo parecia perfeito. Mas na última página que ela escreveu, Kathryn Kuhlman fez uma descoberta que a deixou sem palavras. Hoje entendi que o óleo nunca foi sobre abrir portas externas. Ela escreveu com uma caligrafia ligeiramente trêmula. Ele abre a única porta que realmente importa. A porta interior. A passagem entre quem somos e quem estamos destinados a ser. Kathryn Kuhlman havia percebido que todas as transformações externas eram apenas reflexos de uma mudança interna profunda. O óleo não mudava o mundo ao redor dela. Ele mudava a forma como ela se relacionava com o mundo. Quando você se torna quem realmente é, ela concluiu, todas as portas que precisam se abrir simplesmente se abrem. Foi sua última anotação no diário. Não porque ela tivesse parado de usar o óleo, mas porque ela havia compreendido que não precisava mais documentar os resultados. Ela havia se tornado a própria chave. E agora você entende por que encontrar este diário não foi coincidência. Você entende por que essas páginas chegaram até suas mãos, através da minha história. Você entende por que neste exato momento existe uma sensação estranha no seu peito. Como se uma porta muito antiga estivesse começando a ranger, prestes a se abrir, porque está na hora de você conhecer a oração completa. As palavras exatas que Kathryn Kuhlman usava para consagrar o óleo. As instruções específicas para cada tipo de aplicação. E os sinais que indicam quando as portas estão verdadeiramente se abrindo. Mas primeiro, respire fundo. Porque uma vez que você ouvir essas palavras, uma vez que compreender verdadeiramente o poder que está sendo revelado, não haverá mais volta. Sua vida nunca mais será a mesma. A porta entre quem você é hoje e quem você pode se tornar está prestes a se abrir. Você está pronto para atravessá-la? A oração de consagração que Kathryn Kuhlman registrou em seu diário não era apenas um conjunto de palavras. Era uma sequência específica de vibrações sonoras que ela havia aprendido da misteriosa mulher que lhe ensinou a receita. Segure o frasco com as 2 mãos, ela instruía. Feche os olhos e sinta o peso do óleo entre suas palmas. Então, sussurre as palavras como se estivesse contando um segredo para o universo. As palavras eram estas: óleo consagrado, portador de luz ancestral. Eu te peço que carregues minha intenção pura, que cada gota seja uma chave dourada, que cada aplicação seja um convite para que as forças benevolentes do universo abram caminhos onde hoje vejo apenas obstáculos, que este óleo seja a ponte entre meu desejo e minha realização, entre minha oração e sua resposta. Assim como as oliveiras crescem voltadas para o sol, que minha vida se volte para a abundância que me é destinada. Amém. Kathryn Kuhlman anotou que as palavras deveriam ser repetidas 3 vezes. Na primeira repetição, visualizando uma luz dourada envolvendo o frasco. Na segunda, imaginando essa luz se expandindo e preenchendo todo o ambiente. Na terceira, vendo a luz se conectar com uma fonte infinita de energia acima de sua cabeça. Senti uma vibração sutil nas mãos. Ela descreveu sobre sua primeira consagração, como se o óleo tivesse despertado para sua verdadeira função. Mas a consagração era apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder estava na aplicação. Kathryn Kuhlman havia desenvolvido um sistema preciso,
Cada área da vida correspondia a um local específico onde o óleo deveria ser aplicado. E cada aplicação tinha sua própria mini-oração de ativação. Para questões financeiras, o óleo deveria ser aplicado na gaveta onde se guarda dinheiro, cartões ou documentos importantes, 3 gotas formando um triângulo, enquanto se dizia que a abundância flua através desta porta material. Para relacionamentos amorosos, uma gota no canto superior direito de uma foto do casal. Ou, se solteira, numa foto própria sorrindo. A oração era: que o amor verdadeiro encontre seu caminho até mim. Para questões profissionais, o óleo era aplicado no objeto que melhor representasse o trabalho. Um computador, uma ferramenta, um documento importante. Que meus talentos encontrem o solo fértil, onde podem florescer. Para questões de saúde, Kathryn Kuhlman aplicava uma gota em um copo de água, que depois era bebida lentamente, enquanto visualizava cada célula do corpo se enchendo de luz dourada. Que meu corpo se lembre de sua perfeição original. Para questões espirituais, o óleo era aplicado na testa, no ponto entre as sobrancelhas, enquanto se dizia: que minha visão interior se torne clara como cristal. Mas havia uma aplicação que Kathryn Kuhlman considerava a mais poderosa de todas. A aplicação da porta principal. Porta sempre aberta. Porta sempre aberta. Toda manhã, ao sair de casa, ela aplicava 3 gotas na maçaneta da porta da frente. Não importava se ela ia apenas ao mercado ou tinha compromissos importantes. Era um ritual diário. A porta da casa é o portal entre seu mundo interno e o mundo externo, ela explicava. Quando você consagra essa passagem diariamente, está declarando ao universo que está aberta a receber tudo de bom que ele tem para oferecer. A oração para a porta principal era especial. Que cada passo que eu der hoje me aproxime de meu destino mais elevado. Que cada pessoa que eu encontre seja um anjo disfarçado. Que cada oportunidade se revele no momento certo. Protege meu caminho e ilumina minha jornada. Kathryn Kuhlman documentou meticulosamente os resultados. Não apenas os sucessos, mas também os períodos de aparente inatividade. Porque ela havia descoberto algo importante. O óleo não funcionava de acordo com nossa pressa. Ele funcionava de acordo com o timing perfeito do universo. Às vezes plantamos uma semente e esperamos que ela germine no dia seguinte, ela escreveu. Mas o óleo consagrado trabalha como a natureza. Ele prepara o solo, fortalece as raízes e só então permite que o fruto apareça. Kathryn Kuhlman aprendeu a reconhecer os sinais de que o óleo estava trabalhando, mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis. O primeiro sinal era sempre o mesmo: uma sensação sutil de leveza, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros. É como respirar um ar mais puro, ela descreveu. O segundo sinal era o aparecimento de sincronicidades, conversas que surgiam do nada e revelavam informações importantes. Encontros casuais que se transformavam em oportunidades. Números, nomes ou símbolos que se repetiam de forma significativa. O terceiro sinal era interno, uma clareza mental crescente. Decisões que antes pareciam impossíveis se tornavam óbvias. Dúvidas que atormentavam há meses simplesmente se dissolviam. E o quarto sinal, o mais poderoso, era o que Kathryn Kuhlman chamava de magnetismo natural. As pessoas certas começavam a aparecer espontaneamente na vida. As situações se organizavam sozinhas a seu favor. Era como se ela tivesse se tornado um ímã para aquilo que realmente precisava. Mas nem tudo eram apenas sucessos e realizações. Kathryn Kuhlman foi honesta sobre os desafios que acompanhavam o uso do óleo. Quando as portas começam a se abrir, ela escreveu, descobrimos que algumas delas dão para lugares que não esperávamos. E às vezes, o que pensávamos que queríamos não é o que realmente precisávamos. Ela descreveu períodos de confusão, momentos em que tinha que escolher entre várias oportunidades simultâneas, ocasiões em que o crescimento pessoal exigido pelas novas circunstâncias
a tirava de sua zona de conforto. O óleo consagrado não nos dá uma vida fácil, ela refletiu. Ele nos dá uma vida autêntica. E viver autenticamente requer coragem. Houve momentos em que Kathryn Kuhlman questionou se deveria continuar usando o óleo, especialmente quando percebeu que algumas pessoas ao seu redor começaram a reagir de forma estranha às mudanças em sua vida. Quando você muda, você inconscientemente dá permissão para que outros também mudem, ela observou. Mas nem todos estão prontos para essa permissão. Alguns preferem que você permaneça pequena, porque isso os faz sentir seguros em sua própria pequenez. Foi uma descoberta dolorosa, mas necessária. O óleo consagrado não apenas abria portas externas. Ele revelava quais relacionamentos eram genuínos e quais eram baseados em limitações mútuas. Mas Kathryn Kuhlman persistiu. E foi nessa persistência que ela descobriu o segredo mais profundo do óleo consagrado. Hoje compreendi algo extraordinário. Ela escreveu em uma entrada de julho de 1849. O óleo não cria milagres. Ele remove os obstáculos que impedem os milagres naturais de acontecer. Kathryn havia percebido que o universo estava constantemente tentando nos enviar bênçãos, oportunidades, conexões e realizações. Mas nossa própria energia, contaminada por medos, dúvidas e crenças limitantes, criava uma barreira invisível que bloqueava essas dádivas. O óleo consagrado funcionava como um purificador energético. Ele limpava essa barreira, permitindo que o fluxo natural de abundância do universo chegasse até nós. Não somos mendigos implorando por migalhas. Ela escreveu com uma caligrafia firme e determinada. Somos herdeiros de um reino infinito. O óleo apenas nos lembra disso. Foi quando entendi que havia encontrado algo muito mais valioso que uma receita antiga. Havia encontrado uma filosofia completa de vida. Uma forma de se relacionar com a existência que transformava fundamentalmente a experiência humana. Mas ainda havia uma última revelação esperando por mim no diário. Na penúltima entrada, datada de novembro de 1849, Kathryn Kuhlman escreveu sobre algo que ela chamou de a multiplicação espontânea. Algo extraordinário aconteceu hoje. Ela registrou. Quando fui preparar um novo frasco de óleo consagrado, descobri que o frasco anterior ainda estava cheio, mesmo tendo usado durante semanas. É como se o óleo se regenerasse sozinho. Kathryn Kuhlman teorizou que isso acontecia quando a pessoa atingia um nível específico de alinhamento com sua verdadeira natureza. Quando paramos de usar o óleo como muleta e começamos a usá-lo como ferramenta de reconexão com nosso poder interior, ele se torna infinito. Era como se o universo reconhecesse que aquela pessoa havia aprendido a lição e começasse a sustentar o processo por conta própria. Testei essa teoria com meu próprio frasco. Havia usado o óleo por meses, aplicando religiosamente conforme as instruções de Kathryn Kuhlman. E então, uma manhã, percebi algo impossível. O nível do óleo não havia baixado, mesmo depois de semanas de uso diário. Naquele momento, compreendi que havia cruzado um limiar. O óleo físico continuava ali, mas eu já não dependia mais dele da mesma forma. Havia internalizado sua essência. Havia me tornado minha própria fonte de abertura de portas. Mas isso não significava que o óleo havia perdido sua importância. Pelo contrário, ele havia se tornado um símbolo sagrado, um lembrete tangível de que estamos constantemente conectados com forças maiores que nós mesmos. E agora você entende por que esta não é apenas a história de uma receita antiga. É a história de uma redescoberta. A redescoberta de quem realmente somos e do que realmente somos capazes. Cada gota desse óleo carrega mais que ingredientes físicos. Carrega a memória de todas as pessoas que o prepararam com reverência. Carrega a intenção de todas as orações já sussurradas sobre ele. Carrega a energia de todas as portas que já se abriram através dele. Quando você prepara seu próprio frasco,
Você não está apenas misturando substâncias. Você está se conectando com uma linhagem ancestral de pessoas que se recusaram a aceitar limitações como permanentes. Você está declarando ao universo que está pronta para receber aquilo que sempre foi seu por direito. Você está escolhendo sair da plateia e se tornar protagonista de sua própria vida. Mas lembre-se das palavras de Kathryn Kuhlman. O óleo consagrado não é para curiosos, é para corajosos. Não é para quem quer mudanças pequenas, é para quem está pronto para transformações completas. Porque uma vez que você aplicar esse óleo pela primeira vez, uma vez que sussurrar essas orações com intenção verdadeira, você estará enviando um sinal claro para todas as forças do universo. Você estará dizendo: eu escolho crescer, eu escolho me expandir, eu escolho me tornar tudo aquilo que vim fazer nesta vida. E o universo sempre responde a esse tipo de declaração. Às vezes com sussurros, às vezes com tempestades, mas sempre com amor. A porta está diante de você. A chave está em suas mãos. O óleo consagrado de Kathryn Kuhlman é apenas o começo de uma jornada que você sempre soube que teria que fazer. A jornada de volta para casa. De volta para quem você realmente é. A única pergunta que resta é: você vai girar a maçaneta? O diário de Kathryn Kuhlman termina com uma frase simples, mas profunda. A maior porta que podemos abrir é a que nos leva de volta para nós mesmos. Talvez seja a hora de você descobrir o que está do outro lado da sua